Agora vamos iniciar mais um módulo do treinamento de formação de cipeiros, onde falaremos sobre os riscos ambientais, legislação previdenciária de acidente do trabalho, análise e levantamento das causas de acidente do trabalho, elaboração do mapa de risco e outras atividades da CIPA. Vamos lá? O homem, através da sua capacidade de raciocínio, percebeu gradativamente a necessidade de construir grupos de pessoas e de viver em sociedade. Assim, conseguiu desenvolver ao longo da sua existência um modo de vida e uma tecnologia de produção capaz de garantir a sua sobrevivência no planeta. O termo produção se refere a qualquer tipo de atividade destinado à fabricação, elaboração ou obtenção de bens e serviços. Desta forma, percebe-se através da história que as atividades do processo de produção evoluíram com o homem de acordo com as suas demandas e necessidades. Mas o processo de produção traz com eles consequências a que denominamos riscos ambientais, que são os agentes que são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador, em função da sua natureza, concentração, intensidade, sensibilidade e tempo de exposição. Os riscos ambientais são físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Vale destacar que os riscos ergonômicos e de acidentes, apesar de não serem contemplados para a elaboração do programa de gerenciamento de risco, devem também ser levados em consideração por se tratarem de riscos ambientais causadores de danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Os riscos físicos são as diversas formas de energia que os trabalhadores possam estar expostos e proporcionar a ocorrência de acidente ou doença do trabalho. São divididos em 6 classes, sendo o ruído, que é um som indesejado, cuja intensidade é medida em decibéis. A escala de decibéis é logarítmica, de modo que um aumento de nível do som de 3 decibéis representa um aumento de intensidade de ruído para o dobro. Uma conversa normal pode atingir cerca de 65 decibéis e o nível atingido por alguém que grita será de cerca de 80 decibéis. A intensidade do ruído não constitui o único fator determinante do risco. A duração da exposição é também muito importante. No caso do ruído do trabalho, o limite é de 85 decibéis para 8 horas de exposição. Um corpo está em vibração quando descreve um movimento oscilatório em torno de um ponto fixo. O número de vezes em que o ciclo completo de movimento se repete durante o período de 1 segundo é chamado de frequência e é medido em ciclos por segundo ou hertz. O movimento vibratório pode ser visualizado através de um pêndulo, corda de instrumento musical, corpo em movimento e até mesmo do átomo. Na indústria, a vibração é encontrada nas máquinas girantes. O modelo vibratório é caracterizado pelo deslocamento ao longo do tempo com o intercâmbio de energia potencial por cinética e vice-versa, resultando em movimentos oscilatórios. As pressões anormais são atividades que expõem o homem a condições de pressão superior a uma atmosfera ou 1 atm. Exemplos: mergulho, trabalhos em tubulações e túneis pressurizados na construção civil, trabalhos em minas e voos em elevadas altitudes. Como o corpo é constituído de muitas cavidades pneumáticas e o sangue é uma solução que se presta para o transporte de gases, sofre muito com as variações de pressão, que alteram o volume dos gases, bem como a propriedade de dissolução dos gases no sangue. Essas alterações são regidas pelas leis dos gases. No caso dessas variações, o sangue atinge o seu equilíbrio em poucos minutos. No entanto, o tecido adiposo pode levar horas para liberar o nitrogênio dissolvido. Daí a necessidade de se aumentar ou diminuir a pressão vagarosamente em estágio que são função da pressão e do período que o trabalhador ficou nessa exposição. A radiação é a propagação de energia de um ponto a outro, seja no vácuo ou em qualquer meio material, podendo ser classificada como energia em trânsito e podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética ou partícula. Sua fonte pode ser natural, como a luz do sol, ou artificial, quando emitida por equipamentos utilizados em procedimentos médicos industriais que, ao propagar-se, a energia interage com a matéria e com os corpos localizados no ambiente, que desenvolvem a sua trajetória, e assim deposita nelas uma determinada quantidade de dose de energia, dependendo do tipo de radiação e do meio em que se propaga.
Em geral, a radiação pode ser classificada em duas categorias principais, conforme o elemento condutor de energia a ela relacionada. São elas: radiação corpuscular, propagada por meio de partículas subatômicas, como elétrons, prótons e nêutrons, e caracterizada por sua carga, massa e velocidade. Radiação eletromagnética, que se propaga através de um campo elétrico e magnético, na forma de uma onda eletromagnética caracterizada por seu comprimento de onda ou sua frequência, que caracterizam as diferentes faixas do espectro eletromagnético. Já em relação aos efeitos gerados, as radiações podem ser classificadas como ionizantes ou não ionizantes. Entenda a diferença. Radiação ionizante, em geral, é aquela que tem energia suficiente para provocar ionização em átomos e moléculas, tornando eletricamente carregado o meio físico em que penetra. Alguns tipos de radiações ionizantes são as partículas alfa e beta, os raios gama e raio-x. Radiação não ionizante, em contrapartida, possui níveis de energia mais baixos e, por isso, geralmente não são capazes de produzir efeitos elétricos significativos em átomos e moléculas. Exemplos comuns de radiação não ionizante são as luzes visíveis, as ondas de rádio e micro-ondas. A temperatura é uma medida estática do nível de agitação entre moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Em física, a temperatura está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. Termo muito técnico para temperatura, não? Agora, trocando em miúdos, temperaturas extremas serão encontradas em local de trabalho, seja em espaços externos, seja em ambientes internos. Esses desconfortos térmicos são riscos potenciais para os trabalhadores. As principais alterações fisiológicas nas situações de calor são alterações no batimento cardíaco, aumento na temperatura do corpo, síncope do calor e desequilíbrio hídrico e de eletrólitos. Quanto ao frio, as principais consequências agudas são problemas dermatológicos, problemas nas extremidades dos membros superiores e inferiores e hipotermia, mas também poderão ocorrer problemas crônicos. Devemos lembrar também que a NR17 ergonomia versa que nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, sala de desenvolvimento ou análise de projeto, dentre outros, são recomendados índices de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus centígrados como condições de conforto. A umidade pode ser definida como quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Os valores podem ser expressos em números absolutos, grama por metro cúbico ou forma relativa, porcentagem, ao seu ponto de saturação. Esse é um dos elementos analisados para a caracterização climática de um determinado local. Entre os métodos utilizados para medir a umidade do ar estão o psicrômetro, que calcula a velocidade de evaporação da água, e o higrômetro, que mede a quantidade de água presente nos gases. Esses dados podem ser obtidos através de porcentagens. Por exemplo, a umidade relativa do ar é de 75%. Nesse caso, significa que restam 25% para o ar reter todo o vapor de água e transformá-lo no estado líquido. Nos dias com muita umidade, geralmente parece que está mais quente do que na verdade está. Outro efeito que sentimos normalmente ocorre após as chuvas. Sentimos bem mais facilidade de respirar e a sensação de bem-estar toma conta do corpo. A umidade pode ser benéfica ou maléfica para o nosso corpo. Tudo dependerá de como ela está presente no ambiente em maior ou menor quantidade e de como nos expomos a ela. Serão consideradas insalubres as atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva. Lembrando ainda que a NR17 ergonomia também versa que a umidade relativa do ar em ambientes de trabalho não deverá ser inferior a 40%. Os riscos químicos são os perigos que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos que podem lhe causar danos físicos ou prejudicar a sua saúde.
Consideram-se agentes de risco químico as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja pela natureza de atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras leves, indo até aqueles de maior severidade causados por incêndio ou explosão. Os danos à saúde podem ocorrer por exposição de curta ou longa duração, relacionadas aos contatos de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças nos rins e fígado e até mesmo alguns tipos de câncer. Os riscos biológicos são aqueles que, por meio de micro-organismos em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. São considerados riscos biológicos os vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixo, laboratórios e outros. Para que essas doenças possam ser consideradas doenças profissionais, é preciso que haja exposição do funcionário a esses micro-organismos. As principais vias envolvidas num processo de contaminação biológica são as vias cutânea ou percutânea, com ou sem lesão, por acidente com agulhas e vidrarias, na exposição a animais, arranhões e mordidas, as vias respiratórias aerosóis e as vias conjuntivas e as vias orais. O anexo 14, acrescentado a esta norma pela Portaria número 12 de 12 de novembro de 1979, em seu parágrafo único do artigo 1º, dispõe: contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante é o trabalho resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório decorrente da exigência firmada no próprio contrato de trabalho com exposição permanente aos agentes insalubres. O risco ergonômico é todo fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada do trabalho. Risco de acidentes é qualquer fator que coloque ou venha colocar o trabalhador em situação de vulnerabilidade e que possa vir a afetar tanto a sua integridade quanto o seu bem-estar físico e psíquico. Estão relacionados às atividades que envolvam máquinas, equipamentos e outras situações que proporcionem a um possível contato lesivo e a ocorrência de acidentes do trabalho. Exemplos de risco de acidentes são uso de máquinas e equipamentos sem correta proteção, probabilidade de explosões, de incêndio, arranjos físicos inapropriados, armazenamento inadequado, dentre outros. Uma das principais atividades da CIPA é a identificação do perigo e risco a que os trabalhadores estão expostos. Por esta razão, devemos desenvolver a percepção de riscos. Vamos então aprender como funciona este processo. A percepção de risco é justamente a capacidade da pessoa de reconhecer as situações ou condições que expõem ao risco no ambiente de trabalho, bem como identificar a frequência na qual está exposto ao perigo determinado pelo risco e quantificar a intensidade dessa exposição. Um exemplo clássico disto são os sinais de trânsito. Sabemos que no sinal vermelho a passagem pelo cruzamento é proibida. Ao receber esse sinal, devemos tomar a decisão de parar ou não. E assim devemos tomar as decisões para cada cor do sinal, sempre reconhecendo as consequências dessas decisões. As percepções de riscos podem variar significativamente entre especialistas, membros de equipe de projetos, responsáveis pelas tomadas de decisões e outras partes interessadas. A percepção de risco é um fator sempre presente que precisa ser levado em consideração quando ocorrer, por exemplo, a comunicação e consulta sobre os riscos. Desta mesma forma, devemos ficar atentos para a questão de perigo e risco. Perigo é a propriedade ou capacidade natural dos materiais, equipamentos, métodos e práticas de trabalho potencialmente causadoras dos danos.
enquanto risco é a probabilidade potencial de ocorrência de um acidente ou evento adverso relacionado com a intensidade dos danos ou perdas resultantes dos mesmos, ou seja, é a possibilidade de acontecer algo nas condições de uso e ou exposição. Neste conceito, trata-se especificamente do risco de algo ruim acontecer, pois está sendo definido no âmbito do desastre. Mas o risco aplica-se a qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Por isso, o trabalho de conscientização do risco feito pela CIPA e a área de segurança do trabalho é muito importante e tão indispensável como o de identificá-lo. Para investigar os locais de trabalho na busca de eliminar ou neutralizar riscos ambientais, existem duas formas básicas de avaliação. A avaliação qualitativa, conhecida como preliminar, e a avaliação quantitativa, para medir, comparar e estabelecer medidas de eliminação, neutralização ou controle dos riscos. A mais simples forma de avaliação ambiental é a qualitativa, pois utiliza-se apenas a sensibilidade do avaliador para identificar o risco existente no local de trabalho. Exemplo, ocorrendo vazamento em um botijão de gás de cozinha, o sentido do olfato imediatamente nos auxilia na identificação do risco. Na avaliação quantitativa, apura-se a intensidade da exposição ao risco e são necessários o uso de métodos científicos e de instrumentos e equipamentos destinados à quantificação do risco. Exemplo, para avaliar o calor produzido num forno, utiliza-se termômetros específicos. Para avaliar o nível de ruído de uma máquina, utiliza-se medidores de pressão sonora. São muitos os fatores que podem impedir uma boa percepção de risco. Devemos ter em mente que no trabalho rotineiro existem riscos que não são percebidos. Não devemos iniciar qualquer atividade sem tomar conhecimento das noções de procedimentos e instruções. Temos que ter cuidado com detalhes dentro de um procedimento. Temos que ter tempo suficiente para realizar uma boa análise. Não podemos deixar de prever as possibilidades de acidente dentro de qualquer atividade produtiva. E, por fim, não podemos ter autoconfiança pensando que um acidente não poderá ocorrer. O mapa de risco é uma representação gráfica sobre o layout da empresa. É um levantamento de todos os locais de trabalho, apontando os riscos que são sentidos e observados pelos próprios trabalhadores de acordo com a sua sensibilidade. O mapa de risco deve ficar afixado em local visível a todos os trabalhadores. Deve ser trabalhado de forma dinâmica, contendo ainda informações como o número de trabalhadores expostos ao risco e especificação do agente. Deve ser elaborado pelos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidente com assessoria do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, quando houver, com a consulta de todos os trabalhadores da empresa. A representação dos riscos é feita através de círculos, sendo que o tamanho de cada círculo varia de acordo com a intensidade do risco. Para tanto, deve-se levar em consideração o grau de desconforto, o tipo de tarefa realizada e as condições de agressividade à saúde, que podem variar conforme a sensibilidade de cada trabalhador. O mapa de risco deve ser atualizado ou modificado conforme os riscos inerentes ao processo de produção tenham sido eliminados, alterados ou acrescidos. O mapa de risco deve ser refeito a cada gestão da CIPA. Conforme o artigo 19 da Lei 8.213 de 1991 da Previdência Social, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho e ou a morte. São reconhecidos pela Previdência Social os acidentes ocorridos dentro do horário de trabalho definidos como típicos, em decorrência de atos de terceiro, ato de sabotagem ou terrorismo, ato de pessoa privada do uso da ração, ofensa física, situação de força maior, catástrofe. A Previdência Social também reconhece como acidente de trabalho aqueles que ocorrem fora do local e horário de trabalho, em decorrência de execução de serviços sob ordem, viagens, prestação espontânea de serviço,
Por seu turno, equipara-se ainda ao acidente de trabalho aquele que ocorre no trajeto residência-trabalho, e a doença profissional que resulte do trabalho inerente a determinada atividade, ou, em outras palavras, a doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Conforme o artigo 336 do Decreto 3048 de 1999, toda empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com os seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte da sua ocorrência. Na MTU, todo o processo, em caso de acidente de trabalho, deve ocorrer da seguinte maneira. O empregado acidentado deve comunicar imediatamente à chefia imediata, que encaminha o acidentado para atendimento médico acompanhado por um empregado do departamento que tenha presenciado o acidente. O empregado acompanhante fica responsável por solicitar relatórios médicos contendo classificação internacional de doença CID e com o CRM do médico responsável pelo atendimento. A chefia imediata confecciona um relatório especificando o horário do ocorrido, local, data do acidente, horário de trabalho do empregado no dia do acidente, encaminhando para a Gerência de Recursos Humanos junto dos demais documentos, inclusive registro policial, quando houver. A Segurança do Trabalho elabora a comunicação de acidente de trabalho CAT por meio eletrônico no site do INSS. A Gerência de Recursos Humanos estará preparando equipe e infraestrutura para acolher o acidentado junto ao convênio médico por meio do serviço social e benefícios. Quando o acidente de trajeto, o empregado deverá imediatamente, após ser atendido pelo serviço médico, comunicar por meio de seus familiares ou por meio próprio a chefia imediata sobre o acidente, inclusive providenciando toda a documentação necessária para a abertura da comunicação de acidente de trabalho. Conforme o conceito prevencionista, acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere ou interrompa o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultaneamente perda de tempo, dano material ou lesão ao homem. A diferença entre os dois conceitos de acidente de trabalho é que o conceito legal relaciona somente o acidente com a lesão física, enquanto o conceito prevencionista o relaciona com a lesão física, mais perda de tempo e danos materiais. Então, para o profissional de segurança do trabalho, quaisquer eventos adversos que gerem um acidente mesmo sem lesão física deverá ser considerado como acidente de trabalho. Todo acidente é causado e não simplesmente acontece. É por isso que toda vez que ocorre um acidente, por mais simples que possa parecer, deverá ser investigado e analisado, com a finalidade de encontrar as causas e de verificar as providências ou recomendações necessárias para evitar a repetição de acidentes semelhantes. As causas de acidente de trabalho são: atos inseguros são todos os acidentes que ocorrem por situação em que o empregado se coloca em risco, estando ciente ou não das consequências, a não utilização dos equipamentos de proteção individual, falta de capacitação para a manipulação de máquinas e veículos, realização de brincadeiras perigosas e improviso de equipamentos são exemplos de atos inseguros. Condições inseguras são aquelas que compreendem a segurança do trabalho. São as falhas, os defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que põem em risco a integridade física e ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos. Além do ato ou condição insegura, existe uma terceira classificação de causas de acidentes, que são as causas naturais, responsável por 1 a 2% dos acidentes. A portaria número 8409 do Ministério do Trabalho revoga o ato inseguro dentro da legislação, evitando assim que os trabalhadores sejam responsabilizados por acidentes dentro dos locais de trabalho. A ideia é que uma pessoa jamais se acidentaria propositalmente. Assim, as empresas são responsabilizadas pelo ato inseguro, cabendo a elas a tarefa de criar métodos para informar e conscientizar seus funcionários para proceder de forma correta durante a execução do seu trabalho. Então, vamos entender um pouco sobre responsabilidades?
Em 2007, um senhorzinho de 90 anos foi fazer um implante em um cirurgião dentista na Flórida, Estados Unidos. Durante o procedimento, o dentista acidentalmente deixou cair uma chave digital de implante odontológico na garganta do paciente. Na ocasião, a mini-chave entrou pelo esôfago e o tal senhorzinho precisou de uma colonoscopia para retirá-lo do seu intestino grosso. Apesar do ocorrido, o obstinado vovozinho continuou o tratamento com o mesmo dentista. Surpreendentemente, o cirurgião dentista voltou a derrubar a chave digital pela garganta do idoso. Desta vez, o objeto foi parar na traqueia, seguindo para o pulmão, e o azarado do paciente ficou internado por 50 dias e morreu devido às complicações causadas pela cirurgia de retirada do objeto. Abalado, o dentista não praticou odontologia desde o ocorrido e acabou por vender seu consultório em 2009. O profissional foi multado e acusado por negligência. No ano seguinte, espontaneamente, o dentista trapalhão cancelou a sua licença e deixou de ser dentista. Mas será que tal profissional foi somente negligente? Talvez ele não soubesse utilizar o instrumento com destreza, ou utilizava a chave digital de maneira intempestiva e sem os devidos cuidados. Então você sabe qual é a diferença de negligência, imprudência e imperícia? Esses três termos podem ser classificados como modalidades de culpa. É comum ouvirmos falar em negligência, imprudência e imperícia em casos de erros médicos, acidentes de trânsito, acidentes com armas de fogo, entre outras e tantos. Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. A imprudência, por sua vez, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência, ele age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Para que seja configurada a imperícia, é necessário constatar a inaptidão e ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. Um médico sem habilitação em cirurgia plástica que realize uma operação e cause deformidade em alguém pode ser acusado de imperícia. Razões legais. Nos locais de trabalho existem riscos e medidas de controle que devem ser adotados para eliminá-los ou reduzi-los, a fim de prevenir acidentes e doenças do trabalho. A ocorrência de um acidente de trabalho indica que as medidas de controle e riscos eram inadequados ou insuficientes. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego determinam que as empresas analisem e capacitem os trabalhadores para realizar análise de acidente do trabalho e exigem ainda que os empregadores planejem, controlem e monitorem as condições de segurança e saúde do trabalho, inclusive fornecendo aos trabalhadores informações sobre os riscos e medidas de controle. A Previdência Social, por meio de ações regressivas, pode pleitear o ressarcimento dos benefícios decorrentes de acidente e doenças do trabalho, cujos fatores relacionados incluam a não observação das normas de segurança e saúde do trabalho. A legislação previdenciária prevê ainda a majoração das alíquotas de seguro de acidente do trabalho SAT em função à incidência de acidente e doenças relacionadas ao trabalho na empresa. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 28, estabelece indenização por danos decorrentes do trabalho. O Código Civil prevê indenização em certas circunstâncias, independentemente do dolo ou culpa por parte da empresa. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho SESMIT e a CIPA, quando houver, sempre devem participar, em virtude do seu conhecimento técnico e de suas atribuições legais, do trabalho em equipe, envolvendo vários níveis hierárquicos, para assegurar que o conhecimento prático e gerenciais sejam amplos e que a capacidade de solução dos problemas seja elevada, reforçando a ideia que a prevenção de acidentes seja benéfica para todos. Os acidentes e suas causas sempre devem ser investigados prontamente, por envolver danos pessoais. A análise de acidentes ou de eventos adversos deve abranger todos os dados disponíveis na cena de uma ocorrência.
os relatos das vítimas e de seus companheiros de trabalho, além de informações documentais, tais como avaliação de risco, procedimentos e instruções de trabalho. Deve ainda ser examinado o histórico de eventos adversos no sistema de análise e também, sempre que possível, as informações sobre outros eventos ocorridos, com os mesmos equipamentos, máquinas, processos, etc., mesmo que em outras empresas. Análises devem ser conduzidas para a prevenção de acidente e não para procurar culpados. O importante não é identificar os erros do trabalhador, mas conhecer as razões que tornaram os erros possíveis. Investigações que concluem que falhas humanas causaram eventos adversos, além de óbvias, são frágeis, tecnicamente inadequadas e superficiais. Devem ser evitadas análises parciais e conclusões apressadas. Supor saber as respostas e explicações para o evento antes de completar a análise compromete o resultado. Para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o termo, provavelmente a primeira coisa que vem à mente quando escutam ou leem higiene ocupacional é sobre limpeza no trabalho. No entanto, é importante deixar claro que não é esse o caso. Mas então, o que seria a tal de higiene ocupacional? A higiene ocupacional, também conhecida como higiene do trabalho e higiene industrial, é uma ciência que tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar os riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho. Uma dúvida que acaba surgindo é a diferença entre higiene ocupacional e segurança do trabalho. Portanto, é interessante destacar que a higiene do trabalho lida com os riscos do ambiente de trabalho na avaliação propriamente dita de tais riscos. Ainda mais se podem dar origem às doenças ocupacionais. A segurança do trabalho engloba todas as etapas de prevenção e controle de riscos, na qual a higiene ocupacional é uma parte. São 4 análises elaboradas pela higiene no trabalho. A análise do ambiente físico que está relacionada com o espaço físico no local de trabalho. A análise do ambiente psicológico que tratam dos relacionamentos humanos agradáveis, tipo de atividade agradável e motivadora, estilo de gerência democrática e participativa com a eliminação de possíveis fontes de estresse. A análise da ergonomia que estuda a compatibilidade entre pessoas e o seu trabalho, adaptando o equipamento e o ambiente de trabalho ao trabalhador, máquinas e equipamentos adequadas às características humanas, mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas e ferramentas que reduzam a necessidade de esforço físico humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a principal finalidade do serviço de saúde ocupacional consiste na promoção de condições de trabalho que garantam um mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos trabalhadores, promovendo o seu bem-estar físico, mental e social, prevenindo as doenças e os acidentes, prevenir e reduzir os riscos profissionais, proteger e promover a saúde da população trabalhadora, humanizar as condições de trabalho, promover as satisfações profissionais, contribuir para melhores níveis de desempenho. Assim terminamos este módulo que trata do aprendizado sobre riscos ambientais e acidentes do trabalho, a realização de inspeções, avaliações, análise e investigações, além de elaboração do mapa de risco, realizadas pela CIPA em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho da MTU. No próximo bloco falaremos sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a síndrome de imunodeficiência adquiridas AIDS. Até mais!